Salve Maria Santíssima, bom dia! Meu nome é André Barroso e hoje, dia 11 de fevereiro, uma quinta-feira linda, abençoada, eu quero te convidar a meditar juntamente este Santo Evangelho, que encontra-se lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24 ao 30. Naquele tempo, em seguida, Jesus, aquele lugar, foi para a terra de Tiro e de Sidônia. E tendo entrado numa casa, não quis que ninguém o soubesse, mas não pôde ficar oculto. Pois uma mulher cuja filha possuía um espírito imundo, logo que soube que ele estava ali, entrou e caiu a seus pés. Essa mulher era pagã, de origem sírio-fenícia. Ora, ela suplicava-lhe que explicasse de sua filha, que expelisse de sua filha o demônio. Disse-lhe Jesus: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não fica bem tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Mas ela respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas dos filhos. Jesus respondeu-lhe: por causa desta palavra, vai-te, que saiu o demônio de tua filha. Voltou ela para casa e achou a menina deitada na cama. O demônio havia saído. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uau! Que evangelho incrível, né? Essa é a sensação que eu tenho. Esse contato com a palavra de Deus nos faz aprender tanto, né, sobre essa pedagogia de Deus, sobre nós mesmos, né, sobre as nossas atitudes, sobre o nosso comportamento, sobre a maneira como nós enxergamos as pessoas, as coisas. E eu quero te convidar exatamente para a gente entrar nesse mistério da palavra de Deus. Como? Se coloca naquela cena, né, se colocando naquela cena junto com Jesus, junto com essa cananeia. Vive essa cena, né? Vive aquele tempo, aquele local, né? Sente, vê as sensações, era frio, era quente, era de dia, era de noite, porque assim, a experiência de viver essa cena, ela é algo inexplicável. Por quê? Primeiro, Jesus, ele busca um silêncio, ele busca, né, ficar ali a sós sem que ninguém saiba. Mas a palavra tem um trecho interessante. Mas não pôde ficar oculto, né? Por mais que Jesus estivesse em silêncio, a necessidade daquela mulher fez com que ela avançasse, que ela saísse da sua zona ali de proteção, de conforto, e fosse ao encontro desse Jesus. E ela o encontrou. Ela fez o que nunca tinha feito, para ter um resultado diferente, né, daquilo que ela sempre tinha. Então, ou seja, ela foi ao encontro. As objeções que existiam naquele momento não foram suficientes para aquilo que a movia, né, o que movia o seu coração, fosse ao encontro de Jesus. E a consequência disso foi o que? Foi encontrá-lo. E desesperadamente, né, ajoelhou-se, né, se colocou-se aos pés de Jesus, suplicando pela vida, pela cura da sua filha. O que é interessante é que essa mulher não era uma judia, né, como se fosse hoje, ela não fosse cristã, né, ela não vivia a mesma maneira de expressar a fé como Jesus vivia com seus discípulos, né? O povo escolhido
primeiramente era o povo de Deus era o povo judeu. Mas isso não foi empecilho para Jesus operar na vida dela. Olha que interessante, ela se colocou em oração, ela depositou toda a sua confiança, depositou toda a sua esperança em Jesus. Coisa que às vezes nós cristãos batizados, né, nós cristãos que temos a primeira comunhão, nós cristãos que crismamos, nós não temos uma atitude que alguém que não é cristão tem. Esperar em Jesus, esperar em Deus, depositar toda a sua confiança nele. E é isso que essa cananeia vem nos ensinar hoje. E indo mais à frente, Jesus ele é interessante que ele sempre se sai tão bem com as palavras. Você vê nos confrontos, nos diálogos contra os fariseus, Jesus sempre tem uma resposta muito boa. Uma das que me vem aqui à mente agora é aquela: devolva a César o que é de César e devolva a Deus o que é de Deus. Então, são outras tantas frases, né, que ele dá uma resposta retórica assim que deixa a pessoa em silêncio. E hoje, Jesus, eu não vou dizer que ele é vítima das palavras, mas ele foi tocado pelas palavras de uma cananeia. Porque o que ele responde quando ela suplica essa ajuda para Jesus? Deixe-me primeiro que se fartem os filhos, porque não fica bem tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Na cultura judia, na época, todos aqueles que não eram judeus eram conhecidos como cães, né? Hoje, né, soa até pra gente algo como se fosse muito pejorativo. E Jesus quis, né, mostrar isso, né? Primeiro os filhos, depois os cães. Ou seja, primeiro aqueles que eu vim servir, vim sacrificar a minha vida, né, vim me doar, e depois, né, os outros. Mas olha a resposta dela. É verdade, Senhor. Ela concorda, ela não tira a razão de Jesus. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Ei, Jesus, a sobra que você dá para os seus filhos, ela me serve. Isso revela que o pouco com Deus é muito. E ela tinha uma certeza, uma confiança, uma fé fora do comum. Porque assim, as migalhas já serviam para essa filha, né? As migalhas já serviam para satisfazê-la. Tão grande, ela via o poder, a glória, ela via a capacidade de Jesus ajudá-la. Bastava as migalhas de Jesus. Essa humildade, essa confiança é para poucos. Às vezes, nós no nosso dia a dia, nós temos assim, sonhos, projetos, objetivos, e só aquilo nos serve. Não nos serve o mínimo de Deus, não nos serve o mínimo de Jesus, não nos serve o mínimo que Ele preparou para nós, desbancando a grandeza do Senhor. E essa mulher, que não era judia, que se fosse hoje não seria uma cristã, ela depositou toda a sua confiança, toda a sua fé, e acreditou que o mínimo, o pouco de Deus, para ela já servia. É um tapa na cara, sabe? É um chute na barriga ouvir essas coisas. Por quê? E chegar a essas conclusões. Porque essas palavras, essa maneira de pensar, essa maneira de agir de forma humilde, uma fé expectante, fervorosa, uma esperança depositada só em Jesus, foi suficiente para que Jesus fizesse o quê? Olha só. E Jesus respondeu-lhe: porque por causa desta palavra, desse comportamento, dessa confiança, dessa esperança depositada em mim, vai-te, que saiu o demônio de tua filha.
Ele não precisou do encontro da filha, ela não exigiu que ele fosse ao encontro, não exigiu que ele tocasse a filha, ela simplesmente acreditou. Ela simplesmente confiou. Ela simplesmente se permitiu viver essa fé expectante. E como resultado, voltou para casa e sua filha estava o quê? Curada. O demônio havia saído. Às vezes a gente quer o milagre acontecendo diante de nós de uma maneira assim espetacular, esplendorosa, que Jesus apareça, mas foi suficiente a sua palavra. O que hoje o Senhor quer falar é que a sua palavra é suficiente para que Ele haja na nossa vida, com prodígios e milagres, com esperança. Basta confiar na palavra de Deus. Apenas isso. Mais nada. Mais nada. Hoje celebramos o dia de Lourdes, né? Nossa Senhora de Lourdes, que é uma história encantadora. Eu convido você a conhecer essa história, que até hoje continua se revelando, Deus se revelando nessa aparição, nessa gruta, que é tão especial, que renova a nossa fé, renova a nossa esperança. E ela só falava o seguinte: reze pela conversão dos pecadores. Eu sou Imaculada Conceição. Reze pela conversão dos pecadores, para que as pessoas que você tem rezado por tanto tempo se convertam, para que elas tenham experiência do amor de Deus. Não precisa, Jesus aparecer diante delas. Apenas reze. Confie na palavra, assim como essa cananeia confiou. Que a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo estejam com vocês.